tarde a todos. A nossa grande entrevista com o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, reeleito no último congresso, a quem nós convidamos. Boa tarde, Presidente Adalberto. Muito boa tarde, bem-vindos. Muito obrigado. Presidente Adalberto, como está o partido hoje? Ora bem, o partido mostrou no último congresso e numa campanha aberta nacional que o partido está bem e o partido aconselha-se. Não é muito fácil, nos cenários que Angola vive, abraçar a pluralidade democrática, abraçar o debate contraditório, interno, eh, investir e reafirmar as múltiplas candidaturas. Estou-lhe apenas a fazer aqui uma série de referentes Ok. que não são fáceis, mas que são uma opção, não é uma obrigação, é uma consciência, é uma opção de nós todos, e de partirmos para uma campanha aberta, que foi o que a UNITA fez. Nós, em termos dos nossos estatutos, tínhamos, porque isto foi alterado no estatuto anterior, convocação, a indicação dos primeiros passos do Congresso 6 meses antes. E nós fizemos com uma reunião da Comissão Política em maio, que determinou que nos próximos 6 meses nós tínhamos que realizar um Congresso. E, portanto, depois os órgãos do partido deram andamento a todo um processo de atualização dos regulamentos da realização do Congresso, com um debate completamente plural, com teses recolhidas no espaço nacional. Portanto, o que nós debatemos no Congresso veio da vontade dos membros, do debate no âmbito local, da comuna, do município, da província, e foi depois para as comissões do Congresso. Portanto, o Congresso não é só aqueles dias, aqueles 3, depois toda uma campanha aberta, onde, no que me diz respeito, nós tivemos a oportunidade de atualizar o país. Foi uma grande vantagem. Ao termos andado de carro pelo país inteiro, onde encontramos o partido, mas encontramos também uma série de representantes da sociedade angolana plural. Nós ganhamos muito com esta questão. E fomos fazendo um debate permanente, que no dia anterior à abertura do Congresso, devem saber isso, há o debate entre os candidatos. Exatamente. Um debate completamente aberto, com a presença de todos os delegados ao Congresso. Isto é uma prática muito positiva, uma prática dura. Aquilo não é muito fácil de se imitar, mas é um modelo democrático. Então, nós provamos que a UNITA está unida, a UNITA está madura, a UNITA tem coragem, a UNITA está atenta aos desafios, e foi uma grande satisfação ver abrir o Congresso com a presença da sociedade plural, transversal. Nós tivemos ali a presença da sociedade e dos partidos políticos concorrentes. Não é um partido qualquer que dá palco aos seus competidores, como nós fizemos. Nós tivemos representantes, presidentes ou representantes dos partidos políticos angolanos a irem falar no Congresso da UNITA. Isto é muito bom. Isto é um sinal claro de que nós sabemos conversar com os diferentes. O facto de termos competição não significam inimizades. E, portanto, são mensagens importantes que o Congresso também passou. Mas uma questão importante: o nosso Congresso foi fiscalizado por uma ampla comissão de auditores, de fiscais nacionais e internacionais, que vieram da sociedade civil, vieram do corpo diplomático, vieram da imprensa, vieram de organizações internacionais e que acompanharam todo o processo da campanha até ao ato eleitoral e à eleição do presidente. Portanto, com isto quisemos passar uma mensagem ao país de observação transparente, democrática, independente, a um ato que determina uma eleição com responsabilidades. Em algum momento sentiu que havia a interferência de forças externas ao Congresso? Bom, o senhor jornalista é angolano e acompanhou durante a fase da campanha as intervenções públicas, os debates em algumas televisões, onde se bateu exclusivamente, se atacou um candidato. Isto não digo eu, foi o país todo viu isto. E não é um elemento bonito, não é bom. O regime foi interveniente, tentou fazê-lo e foi mau. Portanto, essas questões foram públicas, não sou eu que o posso afirmar, porque isso todo mundo assistiu.
Depois, em muitos municípios, eu próprio também o denunciei, recebemos indicação de que os serviços de inteligência andavam a pressionar os secretários municipais da UNITA, no sentido do voto. Isto é uma pouca vergonha, quer dizer, entidades do Estado, serviços que devem proteger o cidadão na pluralidade, a procurarem interferir. Foram denunciados. Isto depois reduz o espaço. Mas, de facto, o Estado deve efetivamente maturar, mostrar que está acima dos interesses partidários, dos interesses pessoais e que, de facto, tem 50 anos depois, rapaz, nós tivemos o Congresso exatamente no ano da comemoração dos 50 anos de independência. 50 anos depois, precisamos, de facto, de assumir uma maior plenitude da Em algum democracia e momento dos seus sentiu valores. que não seria eleito? Olha, eu, quando vou para uma eleição, vou sempre com o respeito que ela merece. Merece. Não é bom ir-se para uma eleição na arrogância de que já ganhei. O respeito aos adversários é uma coisa bonita, mas se eu me candidatei e se fiz todo esse percurso, foi sempre na plena confiança de que tinha condições de vencer. Mas abracei na plenitude limites democráticos e sem nenhum tipo de problemas a esse nível. Portanto, o resultado final foi uma coisa muito forte, eventualmente uma surpresa para alguns, mas a minha candidatura pôs determinados objetivos. E um dos objetivos era um pouco este, quero lhe ser mesmo muito sincero, era chegar a um máximo de determinado valor. Trabalhamos para isso, respeitando limites de democracia. Entretanto, quem escolheu foi o militante. Foi, Durante, durante foi o muito tempo, representante dos militantes que esteve sentado no Congresso. exatamente. Durante muito tempo, a gênese ou a base de apoio da UNITA eram militantes do sul do país. Hoje, qual é a realidade em termos de aceitação da UNITA? Acredita nessa questão? Eu não acredito nela. E eu começo por dizer que não acredito, porque nós conhecemos a história de Angola. A UNITA nasceu aonde? A UNITA nasceu, na sua criação, no leste. Portanto, já estamos em contradição. Já não é o sul, no leste. E uma parte forte dos seus membros fundadores foi oriundo do leste. Mas repare, quem foi logo o primeiro secretário-geral? Quem foram muitos dos fundadores? Cabindas. Então, aqui começamos já a começar a ter que mudar a linguagem da sua fundação. Portanto, nós tivemos, desde a primeira hora, o país, na sua diversidade e diria geográfica, e étnica e cultural também. Portanto, isto foi um discurso que nos quiseram vender. Ok. E eu penso que os níveis de maturidade, a internet, que hoje chega aos telefones de toda a gente, uma juventude que já cresce sem determinadas balizas mentais, sabe a verdade das questões. Não é verdade? Há vozes discordantes no partido sobre a sua liderança. Ginga Savimbi, por exemplo, anunciou a criação de um partido. Como é que olha para estas, digamos, para estas questões em concreto nos dias de hoje? Bom, diz que há vozes discordantes no partido, Exatamente. mas está a citar uma pessoa que não está no partido. Como é que era a minha resposta? Não, eu cito como um exemplo. Não, não há vozes discordantes no partido com este exemplo, porque não é mais parte da UNITA. E nós vivemos num país que, pelo menos a sua Constituição, dá liberdade. A pertença aos partidos políticos deve ser um ato voluntário. A saída também. Portanto, nós temos que respeitar as opções de toda a gente. Ser hoje membro tem também aquilo que os estatutos nos dão, obrigações. E, portanto, meu caro, este é um caso de uma pessoa que esteve no partido, uma pessoa com elementos bastante específicos, concretos, que entendeu sair. E nós nisto somos bastante livres para respeitar as opções. Em todo o resto, depois do congresso que fizemos, depois dos resultados que tivemos, eu gostava de perguntar se alguém tem coragem de vir ainda debater a unidade na UNITA. Se Tá. isto tem lógica, com as amostragens todas que viram, se ainda é possível trazer esse debate.
Portanto, ok. Outra vertente que chama aqui a atenção em relação às quesilhas, alegadas quesilhas, tem que ver com, digamos, a transferência dos mais velhos da UNITA para o Conselho Presidencial. Apesar de ser estatutária, era a hora e a vez da transferência desses mais O velhos? que era estatutário? Os Digamos estatutos. assim, os estatutos prevêem o Conselho Presidencial. Ah, Ok. agora está a vir o assunto. Ah. Apesar de ser estatutário, O acha que estatutário, ainda o é. que é estatutário? Bom, o- deixe-me referir-lhe o seguinte: nós estamos em profunda e completa e perfeita normalidade estatutária. Ok. O Comitê Permanente da UNITA é um órgão que tem definição dos seus membros. São membros do Comitê Permanente o presidente, os vice-presidentes, estatutos dizem isto, Exato. segue. Os secretários nacionais, os secretários provinciais, e portanto os estatutos são bastante claros. E naquilo que o estatuto diz sobre o Conselho, diz os ex-presidentes da UNITA são membros do Conselho Presidencial. Já agora, porque eu sei que é aí que quer chegar, eu já lhe estou a antecipar. Ok. Portanto, nós estamos conformados ao Estatuto. O Estatuto não diz que é membro do Comitê Permanente. Diz são membros do Conselho Presidencial. Nós temos a necessidade de prestar atenção às dinâmicas do partido e do país. E se há algo que eu, enquanto presidente, sinto, são necessidades de procurar equilíbrios no âmbito da sua direção. E algumas das questões absolutamente que merecem a nossa atenção, é o equilíbrio do género. Nós Ok. temos sempre uma tentativa de melhorar, continuar a melhorar a representação feminina nos órgãos de direção do partido. Por outro lado, a pressão da juventude. Nós temos uma absoluta necessidade de uma juventude que é maioritária no nosso país, de encontrarmos espaços de voz, de representatividade, de direção. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi sentar com os mais velhos e encontrar uma forma de proporcionar essa transição geracional, aumentando também a representatividade feminina Uhum. num âmbito de juventude também mais presente nos seus órgãos. Foi uma ação tranquila, quero lhe dizer. Este lado tentado, especulativo público, não encontrou grande respaldo, porque nós tivemos o cuidado de partilhar. Eu até vou lhe dizer que nem fui eu que tomei a iniciativa em tudo. Eu tenho um conjunto de mais velhos que me procuraram a pedir para fazer essa transição, porque andam atentos a este espaço de desafios. Outros fui eu que convoquei, no sentido de procurar as opiniões e a sua disponibilidade. Não tive problemas, aliás, este é um processo que começou muito antes. Com muita satisfação eu vi, há uns anos atrás, um conjunto de mais velhos dizerem: não estou disponível para manter-me na Assembleia Nacional. Uhum. Eu gostaria de sair para facilitar transições geracionais e vozes de pluralidade. Muito bem, é de respeitar. Tanto aqui não aconteceu nada de extraordinário. Qual a Tanto importância? assim é que no ato de posse, quem deu voz a esta questão foi o próprio Presidente. O próprio Presidente, ao dar posse aos órgãos de direção no âmbito do Comitê Permanente, começou por agradecer a compreensão e o ato de maturidade que os mais velhos deram, sem que isto confira a falta de auscultação. O Conselho da Presidência é um órgão muito importante. Quem transitou do Comitê Permanente para facilitar estes atos que aqui citei, não deixa de ser ouvido, não deixa de influenciar e, portanto, tudo regular. Querem criar desvio de atenções, querem. Bom, eu penso que isso também faz parte da política. Ok. Nada de surpresa, mas nós estamos confortáveis com os atos que fizemos. Falando da importância, qual é a relevância digamos assim, de um governo sombra? A UNITA Olha, tem um governo sombra. o Governo Sombra é uma opção que até nem é recente e que acompanha de forma extraordinária as ações de governação. É, diria assim, um organismo de preparação, de mostragem de competências de governação também, mas com a oportunidade de ser um complemento, uma ajuda a quem se encontra ali. Os atos do governo Sombra não são críticos exclusivos, são contributivos. Ok. Eu chamo-lhe aqui a atenção
que no processo que nós fechamos do ciclo anterior ao Congresso, nós tivemos o Governo Sombra com protagonismos regulares de grandes conferências de imprensa, com temáticas, com debates sobre matéria estruturante de âmbito nacional, e eu vou puxá-lo. Nós fizemos várias conferências de imprensa em que se debateu, por exemplo, a economia, a segurança, no âmbito nacional, plural, a saúde, onde se debateu a organização do território. Os temas estão aí para continuarem a ser chamados a um debate múltiplo. Eu estou com a esperança e com a vontade de ver muito rapidamente este ciclo de palestras retomado sobre matéria de interesse público e com uma regularidade maior do que aquilo que fomos capazes de fazer até hoje. E, portanto, o Governo Sombra é um espaço de grande importância. Não é um charme político, como muita gente diz. As opiniões estão para se ouvir, os objetivos são extremamente positivos, mas nós não devemos ir atrás das correntes todas, principalmente quando, em alguns casos, elas não vêm numa lógica positiva, elas vêm sempre num sentido destrutivo ou, inclusive, artificial. E nós temos hoje um pouco este lado, que temos que estar atentos e apelar para que deixem de ocorrer. Não é comum nos Estados democráticos, nós temos gabinetes e laboratórios pagos com fundos públicos a fazer oposição aos partidos de oposição. Isto não é democrático. Isto não é espaço de liberdade, não é normal, também não é sadio, não faz bem aos países, não faz bem a ninguém ter o fundo público a incutir divisão, a incutir o ódio, a desinformar. Isto até é uma violação à ética, à moral e, em muitos casos, ao próprio direito. Portanto, meus caros, nós temos isto em Angola, infelizmente. A tal reforma que nós tanto falamos, que é plural, embora apareça numa palavra singular, ela é urgente de se fazer. A reforma da administração pública é fundamental, a despartidarização da mesma é fundamental e ela vai contribuir, quando for feita, para a melhoria e o desempenho das instituições, para o crescimento, estabilidade do próprio país. Até lá, temos todos que dar o nosso quinhão de contribuição para termos uma Angola melhor. Deixando de falar propriamente da UNITA, como encara hoje o país do ponto de vista político, econômico e social? Olha, a Angola que temos hoje não deixa de ser caracterizada pelos grandes desafios. Vou puxar o mais importante deles, o lado social. Nós temos uma crise social que, com o tempo, infelizmente, não tem encontrado soluções, melhorias. Nós vivemos problemas muito grandes ligados à pobreza, a extrema pobreza, os números são assustadores. Hoje não se fala de números pequenos, fala-se acima dos 10 milhões de pobres, de excluídos. Isto é preocupante com as potencialidades que temos. Porque nós somos bafejados pela fortuna enquanto país. A dimensão não é pequena. A água é uma riqueza excepcional que muitos não têm. Aqui ao lado nós fornecemos água para a Namíbia e a água que nós fornecemos é imediatamente canalizada e fornecida às comunidades que aqui não temos. O mesmo tratamento. Significa os serviços básicos continuam ainda a estar longe da maioria da nossa comunidade, da nossa sociedade. E mesmo aqueles que vivem no espaço urbano, por exemplo, onde, entre aspas, se diz ser área de exceção e de luxo, também não têm. Também têm ainda os tanques que são abastecidos por caminhões que se pagam lateralmente porque a canalização não chegou lá, a água canalizada. Os serviços mínimos não chegaram. A eletricidade não chegou. É um negócio horrível que se faz com a energia, por exemplo. Eu conheço ainda esta semana, lidei com alguém que está numa área onde se tem acesso à média tensão pública, mas onde quem quiser ter acesso à eletricidade tem que instalar um PT. E os PTs estão milionários. E quem é que está a contribuir para essa especulação milionária de serviços básicos que deviam ser acessíveis para todos? É quem está no governo.
são os negócios de quem está nos ministérios. E isto não é aceitável, porque o tempo que nos deu a ilusão de que faria a reforma destes procedimentos, não está a fazer esta reforma. Eu não posso aceitar que, por exemplo, numa área de Luanda, tenha que pagar 20 milhões de kwanzas para ter, numa casa, eletricidade. Porque é assim que está o sistema. Vai buscar ao mercado alternativas nos fornecimentos e aparecem preços baixos. Aparecem empresas capazes de fornecer isto por um preço que é mais baixo, mas que também é inaceitável. Em vez dos 20, aparecem os 4, os 5 e os 6. Mas para o produto final chegar a casa, aparece a obrigatoriedade do serviço imposto pelo elemento que controla estas redes e Como que inverter este eleva. quadro? Eu estou a fazê-lo. Nós estamos a ser voz de denúncia destes procedimentos que são extremamente especulativos, são um roubo de estabilidade, porque uma família, um cidadão comum, não tem condições de pagar este tipo de serviços. Ou tem que se juntar em grandes quantidades de pessoas, tem que fazer poupanças durante tempos enormes e, na maior parte das vezes, não consegue. Ou só empresas podem chegar a este ponto. E, portanto, isto não é efetivamente aquilo que nós todos desejamos. Portanto, eu ainda lhe estou a responder a questão da Angola que nós temos. Exato. Veja o custo dos produtos da cesta básica. Veja o custo do dinheiro hoje. A perda permanente e contínua do valor do Kwanza versus as moedas de referência. Veja quanto estavam 1.000 kwanzas, ou melhor, US$ 1.000 há 5 anos, há 4 anos, há 5 anos, há 8 anos, há 10, e a evolução negativa do valor do Kwanza para ter o mesmo peso. De há 10 anos atrás, nós perdemos 10 vezes o valor da moeda. É mesmo isto, mais ou menos. A diferença é mínima. US$ 1.000, estamos em 2026. Em 2016, quanto é que era? Quanto é que custava? Até muito menos de um valor muito superior do que 10 vezes menos. Nós perdemos 12, 13 vezes menos o valor da moeda. Em 2017, US$ 1.000 custavam 130 mil kwanzas, exatamente isto, mais ou menos. Em 2017, 2018, em 2022, não, em 2022, os mesmos 10 mil, os mesmos US$ 1.000 custavam 420, 430 mil kwanzas, hoje custa 1 milhão. Hoje custa 1 milhão. Veja a degradação, quanto se compensou no salário. A compensação está distante, apesar dos pequenos aumentos que houve da função pública. Como referência, eles não acompanharam minimamente a perda do valor da moeda. E, portanto, o trabalhador, o chefe de família, o empresário está confrontado com estas realidades. E, portanto, não está a mudar. A diversificação não está a acontecer. O combate à corrupção é uma coisa bonita, mas até desapareceu quase do nosso dia a dia. E nós não estamos a ver os benefícios para aquilo que é o investimento na economia da inversão deste combate. Nós estamos a ver hoje a AGT nos tribunais, pelos desvios brutais que ocorrem dentro da AGT. E estamos a ver as empresas todos os dias a gritar pela falta de sensibilidade desta agência, que tem poderes que, em muitos casos, me parece, começam a violar os seus limites de intervenção. A AGT decide valores, decide custos, decide penalidades, anula empresas. Isto tudo está para além da regulamentação e isto deve ser efetivamente trazido a um papel, e era isto que nós gostávamos de ver, de um Estado regulador, com o mínimo de intervenção. Um Estado que não faça competição com a economia privada, que não retire espaço ao empresário, que as empresas públicas não sejam competidoras do espaço privado e que os monopólios não ocorram, que não sejam incentivados ao seu surgimento, porque eles desregulam. E, portanto, está-me a perguntar que país temos. Eu fui-lhe para a social, para a economia, deixei o institucional. O que é que está a acontecer com o institucional? Veja as leis que estão na mesa da Assembleia Nacional. Veja a criminalização dos direitos. A criminalização de direitos constitucionais. Entende que O estas direito à leis, opinião. entende Estamos que a estas leis, regredir. Estamos a regredir entende que enquanto estas leis país. vão criar alguma dificuldade no espaço público? Já estão a criar.
veja os processos artificiais, as prisões. Nós hoje temos muita gente presa por delito de opinião. Temos muita gente presa porque foi manifestar e cumpriu com os preceitos que a lei obriga. Não é obrigatório ter autorização da manifestação. A lei não diz isso. A lei diz informar. E o que é que o Estado faz? Restringe os direitos, criminaliza-os. De tal forma os criminaliza que não se limita a prender, a raptar atores das manifestações e largá-los a 100 km de distância e outros. Como hoje, estamos num espaço ainda pior. Você convoca uma manifestação e corre o risco de passar a ser chamado terrorista. Portanto, fazer política também está hoje neste espaço. Os adversários políticos começam a ter o risco de serem trazidos a uma legislação que os proíbe do exercício do contraditório, da crítica política, da intervenção, da proposta de alternância. E, portanto, este é um caminho que nós estamos a seguir fielmente a um modelo que começa a estar regulado, entre aspas, no continente. Com responsabilidades também internas. Porque veja o que é que está a acontecer quando ocorrem eleições no nosso continente nos últimos anos. Golpes de Estado, golpes militares. Porquê? Por descontentamento, por autoritarismo excessivo. Golpes constitucionais feitos pelos próprios governos, que infelizmente não estão regulados no âmbito da penalidade internacional, mas que provocam danos igualmente. Falando desta questão, entende que é preciso reformar a União Africana? Em que Angola termina agora... Reformar. A União Africana tem boas leis. O que está nos papéis e nas cartas é extraordinário, mas não se cumpre. Este é que é o nosso lado. Está a falar com alguém que é deputado do Parlamento Pan-Africano e que se confronta com uma enorme dificuldade. Por exemplo, o Parlamento Pan-Africano não tem orçamento para funcionar. Veja como é possível. O orçamento de um Parlamento, aquele que ele recebe, é de 9 milhões de dólares por ano. 9 milhões de dólares por ano aplicado garante um quarto, provavelmente, da funcionalidade do Parlamento durante um ano. E os países todos não são capazes de provir um órgão estratégico do seu funcionamento. Por que não fazem? Porque não querem ser fiscalizados. Não querem partilhar soberania. E o que é que nós estamos a ver? Os autoritarismos autoprotegem-se, estão a trazer instabilidade. Então o que é que nós temos hoje? Nós estamos hoje perante um mundo que está em franca mutação. Há uma nova geoestratégia mundial. E esta geoestratégia obrigava-nos a termos a capacidade de nos autodefendermos, de estarmos dentro do nosso país mais unidos possível, o mais fortes possível, o mais consensuais possível. E isto não ocorre se não há respeito pelas liberdades. É incontornável, meu amigo. Você quer desenvolvimento no país, tem que ter um homem livre. Quer democracia no país, tem que ter seguramente independência do poder judicial. Não é possível de outra forma. Não há liberdades se não há justiça e direito a funcionar. E, portanto, estas questões conjugam-se. E neste mundo que está competitivo, onde nós estamos a ver o que é que está a acontecer, a América, com um presidente que está a exigir os retornos daquilo que tem de tecnologia, daquilo que tem de grande desenvolvimento, de controle dos mercados, numa guerra com os países à volta, com exigências de taxas, num confronto com alternativas. A China e, pelo meio, aparecem os países a ter que saber cuidar-se, mas com muitas dificuldades. Uma União Europeia que já começa a receber também aqui as consequências desta nova geopolítica. E como é que nós nos defenderíamos melhor? Com maior estabilidade, com uma comunidade que já devia ter as fronteiras abertas no continente, com um parlamento regional, falo da África Austral, a funcionar. Repare que a África Austral é a única região do continente que não tem parlamento regional a funcionar. Culpa de quem? Dos presidentes da República, que não deram o consenso, não assinaram a criação deste espaço. E o que é que nós estamos a perder? Estamos a perder uma grande comunidade económica, com a capacidade de fazer as empresas funcionar em plenitude, com a oportunidade de dar criatividade aos jovens, de poderem aparecer com as suas capacidades de exceção e, portanto, versus um mundo que está competitivo, agressivo. E a África representa hoje o quê? Menos de 2%, por exemplo, da capacidade de fazer economia, se confrontarmos com a Europa apenas.
cerca de 2%. Isto é qualquer coisa de muito grave. Mas somos nós que temos matéria-prima. Somos nós que temos múltiplas capacidades, terrenos férteis, água. É tempo de virar a página. É tempo de procurarmos entre nós o fim daquilo que houve a descolonização. Nós estamos numa nova neocolonização, que é culpa nossa hoje. Nós estamos a chamar esta neocolonização. E onde é que estão a investir as fortunas angolanas e outras, o dinheiro? Lá fora. Não é aqui, em termos globais. E, portanto, meu caro amigo, pergunta-me, nós precisamos de mais diálogo. Em termos de balanço, nós precisamos de ter as instituições mais abertas à sociedade. Nós precisamos de promover a democracia participativa. Precisamos de fazer as eleições locais. Elas trazem transformações. Vamos lá Portanto, chegar. é Angola que lhe toca. Exatamente. Portanto, é assim que se realiza o país. Falando de balanços, como avalia, digamos assim, a presidência de Angola na União Africana? Termina agora o mandato. Olha, eu vou lhe dar exemplos concretos. A presidência de Angola tomou posse num determinado dia. Coincidentemente, nesse mesmo dia, a UNITA protagonizou uma iniciativa internacional feita em Angola, em Benguela. O que é que aconteceu? O que aconteceu nesse dia? Nós tínhamos 74 delegações convidadas internacionais e com vistos passados pelas embaixadas de Angola. O governo de Angola impediu a entrada da esmagadora maioria destas delegações aqui. Criou incidentes desnecessários. Tratou mal parceiros africanos. Abrimos o nosso país com o anúncio de que determinados países não precisam mais de visto. Chegados aqui, foram recusadas as entradas desses compatriotas, irmãos africanos, recambiados nos voos que os trouxeram. Eu estou a falar de factos que os senhores conhecem. Os senhores devem investigar um pouco mais também as realidades e, com isto, pressionar a melhorias, a verdadeiras aberturas democráticas. Presidentes da República, ex-presidente da República, que vinham nestas delegações, foram fechados em salas, retirados os passaportes. O que é isto? O que é isto? Alguém consegue explicar o que é isto? Alguém pediu desculpas deste ato? O senhor conhece algum pedido público de desculpas? Isto foi tudo cenas públicas. Uma vergonha, uma negação da Carta Africana, uma negação daquilo que é a nossa, como é que eu vou dizer, a nossa capacidade de hospedar, de receber bem, independentemente de serem africanos, cidadãos do mundo. A nossa hospitalidade foi negada, com violações gravíssimas ao direito. Alguém corrigiu? Quero lhe dizer que o presidente da UNITA deu o seu trabalho de fazer um levantamento minucioso disto, com os nomes de toda a gente. Senadores africanos, deputados africanos, ex-presidentes da República africanos brutalizados e maltratados, com os nomes deles, com os nomes daqueles que tinham vistos dos passaportes que foram recambiados. Isto é um desrespeito, inclusive, pelo direito diplomático a vários níveis. E enviamos um documento, um dossiê completo disto à Presidência da República, porque sou também conselheiro do Presidente da República. Fiz o meu trabalho. Nunca fui chamado para debater aquele conteúdo, para poder explicar. O que eu quis foi ser útil numa arrumação do que aconteceu. Não ficava nada mal a ninguém agarrar naquela lista de nomes, pôr um determinado executivo a chamar e a desculpar-se, a corrigir os comportamentos. Se caracterizou, foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia da propositado posse. na sua vida. Isso só pode ser, sem dúvida. Se não foi, onde é que estão os responsáveis? Onde é que foi sacada a responsabilidade destes procedimentos? Afinal, é possível um indivíduo qualquer, dotado de uma função pública, maltratar direito interno e direito internacional? É possível fazer isto e não ter consequências? Então, este é um elemento muito mau que nos acompanhou durante todo o mandato. Não houve um pedido de desculpas. Olha, E em termos de balanço, de um ponto de vista mais concreto? Isto marca profundamente as questões. Eu vi durante este ano golpes de Estado ocorrerem. E golpes constitucionais. O último mesmo é aqui do Uganda. Uma pouca vergonha. Uma campanha eleitoral militarizada. Ouvi a voz da União Africana
a entrar ali, a dizer que isto é um desrespeito ostensivo àquilo que é a democracia, a liberdade, a pluralidade. Eu vi um candidato que conheço bem, numa campanha inteira com helmet, com um capacete militar, com um colete à prova de balas, permanentemente brutalizado pelas forças policiais. E o que é que aconteceu logo a seguir? Bastou as eleições terminarem, transformado em terrorista, perseguido para ser morto e preso. Esta é a África que nós queremos. Qual foi a voz da União Africana? O reconhecimento disto. Acha isto bonito? Acha bom? Devemos aplaudir esta postura? Eu não aplaudo isto de forma alguma. Portanto, esta é uma realidade. Vimos o que aconteceu na Tanzânia. O que é que vimos? Vimos uma campanha completamente negacionista dos direitos, da democracia, da transparência, reconhecida pelas entidades a seguir. Vou aplaudir este tipo de práticas. Quantas pessoas morreram? É preciso as organizações internacionais começarem a punir, porque as africanas não têm coragem, porque têm a ideia de fazer a mesma coisa? Eu estou a acompanhar, nos últimos dias, organizações internacionais a decretarem sanções à Tanzânia. A Commonwealth decretou sanções. Eu ontem recebi, com muita satisfação, devo dizer, uma resolução do Parlamento Europeu a punir o que aconteceu no Uganda, a declarar que o Uganda não fez nenhum tipo de eleições transparentes, que o regime que saiu dali não é legítimo, democrático, e que, de facto, não deve ser reconhecido deste modo, porque aquilo foi uma campanha militarizada. É preciso serem as organizações de fora, com o reconhecimento da União Africana. Não viram? Não viram o espancamento da mulher do candidato? Não viram os militares a violar os limites daquilo que é privacidade? Não viram o exército a decretar a caça ao homem a um candidato presidencial? Não viram isto? Acha isto modelo bom para o futuro do continente? Estamos a construir coisas positivas? Francamente. Está-me a querer pôr a dizer coisas outras? Sem dúvida que aconteceram questões que são positivas. Há conferências a promover a oportunidade de melhorar o desempenho do continente versus mercados alternativos internacionais. Mas em que ambiente? Em que ambiente? Com este tipo de instabilidade? Portanto, há aqui um contraditório. Nós vimos a conferência Estados Unidos-África, vimos a conferência Europa-África, iniciativas boas, mas estas iniciativas têm capacidade de prosperar em ambientes de estabilidade, não em ambientes de limitação das liberdades. Então nós estamos a fazer aqui caminhos contraditórios. E, portanto, é bom também, outro elemento, puxar a sociedade a intervir. E não apenas as instituições. Portanto, repara o que eu estou a dizer. Sim. Eu vi estes grandes atos ocorrerem em Angola no distanciamento da sociedade angolana. Portanto, a sociedade angolana, A de modo sociedade geral, angolana protestou. não foi tida O senhor é nem achada. jornalista, enquanto jornalista, de certeza que ouviu os protestos da sociedade que não foi chamada a participar. Os atores generalizados que não tiveram participação. Foram só as instituições. Faz-se um país de instituições? Faz-se. É uma pergunta que eu faço aqui. Faz-se um país de instituições apenas? Onde a instituição ocupa o lugar do cidadão? Ocupa o lugar do empresário? O governo substitui a iniciativa privada? Qualquer coisa aqui está invertida. Então, eu apelo, eu não quero criticar, eu estou a dar soluções. Mais diálogo, mais participação cívica, mais respeito às organizações da sociedade civil, em vez de as criminalizarmos. Então, nós temos as soluções, vemos um mundo aberto, sabemos o que é que deu mau exemplo de quem agiu pelos caminhos incorretos. Devíamos fazer um caminho contrário, mas não estamos a fazer. Veja se a instabilidade de Moçambique está a atrair o investimento. Veja se a instabilidade da Tanzânia está a promover investimento e liberdades. Veja se o Uganda está a trazer promoção de liberdades. E veja se o caminho de Angola vai ser diferente, como nós gostaríamos que fosse. Como olha para a diplomacia econômica desenvolvida por Angola nos últimos anos? Meu caro amigo, falamos daquilo. Nós temos uma fotografia transversal. Nós temos que ser pragmáticos, meu caro amigo. E no pragmatismo, nós temos potencialidades enormes enquanto país. Nós temos grandes quadros angolanos, competentes, com muita vontade de ver este país num escalão de
estabilidade, num escalão de grande desenvolvimento, mas os resultados pragmáticos. Nós temos hoje o crescimento da população a 3 vezes menos que o crescimento económico. Portanto, eu estou a começar a responder. Os índices de caráter económico não respondem às necessidades sociais e económicas do país. E, portanto, a pergunta que me está a fazer um pouco voltar ao mesmo, ao de sempre. Quando nós não respeitamos as liberdades, não fazemos as reformas, não temos a pluralidade reconhecida, temos a censura nos órgãos de comunicação como um ato regulado, normal, é difícil nós termos o retorno de vontades anunciadas. Portanto, é preciso ir para a prática. Não basta dizer que nós somos democratas, é preciso praticar a democracia. Não basta dizer que nós queremos promover a democracia económica quando não fazemos a garantia jurídica do investidor. E aqui estou a vir direto à sua resposta. Eu ouvi declarações de embaixadores que têm o grande protagonismo com a nossa sociedade, declarações de determinados embaixadores que não é normal fazerem. O embaixador, por hábito, protege-se a alertar que não havia segurança jurídica em relação aos investidores em Angola. Isto é muito sério, é muito sério. E, portanto, quando um investidor não tem garantia de que o resultado da sua ação está protegida, que os seus lucros podem ser exportados, que está protegido, ele não vem. E, portanto, quando estes apelos e chamadas de atenção até vêm de membros do corpo diplomático, meu amigo, então nós temos mesmo que saber sentar, saber reconhecer que é a altura de melhorar, é a altura de abrir para uma melhor Angola. A Angola que nós todos queremos. Na tomada de decisões, digamos assim, a UNITA não é tida nem achada, mesmo no âmbito da concertação política ou social? Olha, nós somos membros, enquanto parte constitucional do Conselho da República. Nós somos também parte da Assembleia Nacional. São fóruns de ampla participação e concertação. Mas nós estamos a verificar que há um bloqueio absoluto, lamentável. O tempo em que se procurou consensos começa a ficar distanciado. E eu, com muita grata satisfação, posso afirmar, fui presidente do grupo parlamentar. E apesar de termos tempos que eram ainda próximos do fim da guerra, era possível encontrar consensos mais fáceis ontem do que hoje. Estamos a andar, a distanciar-nos do tempo do fim da guerra, mas infelizmente isto não está a trazer mais coesão social, mais assunção das liberdades e independência do Poder Judicial, outros elementos. E, portanto, isto não está a ocorrer. Vejamos o que ocorre mesmo na própria Assembleia Nacional, onde, por etapas, quando os argumentos já não se fazem ouvir, retornarmos ao discurso da guerra. As inimizades e as fronteiras radicais de ontem, que não são mais justificáveis nos tempos atuais. E, portanto, nós fazemos questão de utilizar os mecanismos. Como sabe, o presidente da UNITA, mesmo quando às vezes a sociedade muito critica, tem tomado a iniciativa de ir ao Presidente da República. As vezes em que estive com o Presidente da República, em audiências, resultaram sempre da minha iniciativa. Eu nunca fui convidado para uma sentada, para uma conversa. E isto, enfim, acaba por ser também um indicador. Fui sempre eu a tomar a iniciativa do diálogo. Isso mina a reconciliação nacional? Isto reduz, fica tão bem poder receber uma chamada do Presidente da República e convidá-lo para um debate, para uma conversa, até digo mais, para uma convivência social que nós não temos. Nós não temos, infelizmente, estas grandes questões. E, de facto, não podemos viver apenas dos momentos do protagonismo, da imagem, dos grandes almoços e dos grandes jantares. Não é por aí, não é por aí. Numa altura em que nós confrontamos, por exemplo, tanta pobreza, precisávamos de reduzir um bocadinho a festa. É o que eu gosto de dizer. Reduzir um bocado o excesso do desnecessário e investir um pouco mais naquilo que é destino urgente.
combate à pobreza, incentivo à construção de escolas, incentivo a aumentar os orçamentos da educação, aos serviços de saúde. Veja, uma área que muito tem protagonizado o debate. A múltipla inauguração de unidades grandes, mas que ouvimos os atores dessas áreas queixarem-se de que não são estas as prioridades imediatas, que precisávamos de um outro tipo de estruturas de saúde nas comunidades e termos um outro tipo de auscultação antes da construção. Precisamos um pouco mais de diálogo. As grandes unidades são necessárias, mas aquelas próximas de proximidade existem. Respondem às questões mais imediatas, fazem a antecipação dos problemas, cumprem esta sua missão. Olha, eu, enquanto presidente da UNITA, sofro muito esta questão da saúde, porque eu tenho uma demanda terrível sobre os nossos ombros de pedidos de apoio para a Namíbia, de pedidos de apoio para a África do Sul, até para o Zaire e para a Zâmbia, para aquelas comunidades que vivem ali perto. Isto não é bom para nós, quando assim ocorre, para a Europa e companhia. Quando nós estamos a investir tanto em grandes unidades, por que o angolano continua a sair para procurar serviços? O que é que se passa aqui? Por que este debate não se faz de forma um pouco mais aberta, sem que tenha que transportar interesse partidário, desencontro de interesses, de confronto no âmbito daquilo que são espaços político-partidários? Nós temos um interesse nacional aqui, na base. Então é preciso ajustar um pouco estes parâmetros. Portanto, meu caro, a este nível, temos mesmo que ir para o diálogo, mais diálogo, mais diálogo, A mais não diálogo. implementação das eleições autárquicas até o momento faz parte daquilo que é a falta de consensos. Não, eu penso que a não existência das autarquias é só de uma questão. O partido que está hoje na governação tem medo de transferir o poder ao cidadão. Claramente, então não há outra questão. O partido que está no poder pensa que no dia em que tiver autarquias, ele deixa de dominar e controlar a CNE. Deixa de ter a garantia e o exclusivo do controle do instrumento de legalidade atribuída. Não tem outro motivo, não tem mesmo outro motivo. E nós sabemos o quanto o país está a pagar caro esta questão. E eu hoje começo a ter a conclusão de que só mesmo com a alternância é que nós vamos ter autarquias genuínas, porque é muito tempo de espera. Nós, e aqui partilho consigo, começamos a falar e a meter as autarquias locais em 2004, 2005, no âmbito daquilo que era concertação, no âmbito das instituições. Acompanhei muitas equipes de negociação naquela altura e nós sempre pretendemos priorizar as eleições autárquicas às nacionais. Porquê? Porque elas trazem efetivamente espaço participativo. Elas trazem um acréscimo de democracia, elas trazem proximidade. Lá onde o poder local está estatuído, já não é mais a estrutura da CNE, nomeada pelo partido, que toma conta do voto. São os espaços locais institucionalizados e eles são sempre multiparticipados. No dia que nós tivermos eleições locais, deixa de haver o domínio exclusivo de um partido-Estado. Passa a existir no poder local a multiplicidade da sociedade. Por quê? Porque para estas eleições o cidadão pode concorrer de forma organizada. E os partidos, e há uma percentagem de representatividade distribuída. Vamos mesmo para um modelo de democracia participativa ideal. Então é disto que o partido não quer, quem está a mandar não quer efetivamente transferir o domínio que luta para o manter. E os senhores viram o que aconteceu o ano passado com uma vergonhosa resolução na Assembleia sobre a CNE. Nós temos hoje o desrespeito absoluto aos resultados das eleições de 2022. As eleições de 2022 vieram aumentar a representatividade, por exemplo, da UNITA na CNE, e alguém entende que quem ganha, ganha tudo. E quem está em maioria tem que estar em maioria e não cede nada. Portanto, uma vergonha assinada por baixo pelo Tribunal Constitucional. Portanto, há uma violação ocorrida na Assembleia, vem depois as ordens superiores sobre os órgãos que deviam efetivamente defender o interesse do angolano. Neste quesito, acha que o Tribunal Constitucional não andou bem? Como é que eu posso entender que andou bem quando alguém que diz
eu tenho maioria, não cedo nada. Quem tem que ceder são os outros. Francamente, isto aqui não tem mais espaço de debate possível. Isto violou tudo aquilo que é lógica, tudo aquilo que é ética, tudo que é número, é completamente, diria, o incentivo à falta de confiança do cidadão nas suas instituições. Claramente. E, portanto, houve aqui um assalto a um espaço, inclusive, de desrespeito a soberano, ao Portanto, povo. é propositado a não conclusão do pacote eleitoral. Há quantos anos nós temos todo o pacote aprovado na Assembleia? E veja que eu trago-lhe isto, eu era deputado, era presidente do grupo parlamentar, quando em 2018, portanto em abril de 2018, se votou na generalidade todo o pacote do âmbito do poder local. Todo ele, aprovado, todo ele. De 2018 a hoje não foi concluído. Por quê? Não há vontade política de quem está em maioria na Assembleia Nacional. E, portanto, o que é que fizeram? Quando ficou apenas uma lei, a da institucionalização das autarquias locais, por aprovar, eles anularam tudo para voltar ao princípio. Quando, inclusive, o presidente do grupo parlamentar de então foi a uma declaração política, e eu estou aqui a trazer isto porque os seus jornalistas podem rememorizar isto, em janeiro ou fevereiro, acho que foi, de 2 anos atrás, acho que foi exatamente isto, o presidente do grupo parlamentar assumiu que o Sr. Presidente da República disse que a culpa é dos deputados por não termos poder local todo concluído. Então os deputados agora vão aprovar a lei que falta. E ele durou uma semana e foi substituído no seu lugar. É uma inerência que quem lá está assim deve decidir, mas eu pergunto, não terá sido mesmo por causa disso? Porque tomaram a decisão de efetivamente assumir as próprias responsabilidades e não ficar sobre uma transferência de culpa que não tinham, porque nós estamos prontos há muito tempo para aprovar esta lei. Não há nenhum impedimento senão a vontade política. E a vontade política de quem tem ali a maioria não tem sido essa. Portanto, o país está a ser adiado por consequência disso. Portanto, não é nenhum outro elemento senão o medo de transferir poder ao cidadão. Mas há quem diga que a questão não é de medo, mas as autarquias não são o fim, e não são o fim de tudo. Então vamos perguntar o que é que o cidadão acredita. Deem ao cidadão a oportunidade dele decidir. E o senhor sabe muito bem que o cidadão está cansado com este tipo de argumentos completamente impensáveis. Eu fui parte de um debate onde alguém um dia dizia que nem as crianças mais acreditam neste tipo de argumento que me diz agora. Portanto, andamos a retardar o país e quem está a retardar o país tem nome, é o partido maioritário. Um dos desafios eleitorais é a FPU. A UNITA vai formalizar, digamos assim, uma frente ampla como tal. É público, os senhores acompanharam, o Congresso da UNITA reafirmou, nós fizemos declarações públicas, isto foi partilhado, o Congresso transferiu para a responsabilidade do Presidente aquilo que deliberou no sentido da formatação da Frente Patriótica Unida. E nós temos este desafio para materializar, espero, não daqui a muitos meses. Vai mesmo formalizar. Seguramente, é uma nossa opção. Muito bem. Qual é a posição da UNITA em relação a essa questão das ONGs, inclusive das novas leis que estão a ser produzidas, que procuram limitar o espaço público? Há uma tentativa de o fechar. A UNITA tem reagido a este tipo de ações e tem feito a sua contribuição. A UNITA escolheu a defesa da Constituição. Nós saímos das eleições e fomos para as instituições. E temos defendido aquilo que é a voz de quem votou para a pluralidade democrática funcionar. Nós participamos no debate que houve sobre a tentativa de atualizar o pacote legislativo e eleitoral. A UNITA apresentou propostas que continuam a não ser agendadas. Repare,
Nós temos a solução de Cabinda, da problemática de Cabinda, numa das nossas propostas claras, inseridas no poder local. Nós propusemos a supramunicipalidade. E com esta supramunicipalidade profundamente discutida, abraçada numa auscultação ampla que fizemos nos municípios todos de Cabinda, foi aplaudida pelas entidades cabindas, foi aplaudida pela sociedade civil e não viola a Constituição, não põe em causa o Estado unitário. E nós, com este elemento aprovado, nós damos um passo extraordinário de reforço da coesão nacional e da unidade nacional. A pergunta é porquê que uma proposta tão positiva como esta não é debatida, não é agendada? É uma contribuição relevante da nossa estadia nas instituições. Portanto, nós temos sido voz de muita maturidade e de responsabilidade. Veja a intervenção da UNITA na última plenária e nas comissões de especialidade estes últimos dias, sobre as alterações da lei às carreiras militares, ao Estatuto dos Militares, a tentativa de tapar a boca às organizações todas, a tentativa de interferir no âmbito da ação das organizações não governamentais. A voz da UNITA tem sido uma voz muito forte de defesa das liberdades, de defesa daquilo que é forças republicanas, naquilo que é o seu espaço de isenção. Não teve outra voz. Portanto, nós estamos a cumprir com a nossa ação no espaço público. Falando de Cabinda, estamos aqui também a falar de algumas províncias como as Lundas, que produzem ou têm riquezas como os diamantes, mas o seu desenvolvimento continua adiado. Qual é a vossa visão? Quando nós estamos a propor leis aprovadas para Angola, elas aplicam-se depois no seu território completo. Se ali também se poderá encontrar algum nível de respostas a este nível, pois depende. Mas aqui a questão já não é igual. Vamos lá ser muito sinceros, vamos dividir aqui o problema. O problema das Lundas é um problema muito grave. É um problema ligado a uma ausência muito intencional de regulação também. Há um abuso atribuído às empresas de segurança privadas. Há o crime não estar a ser punido, responsabilizado. Nós temos passado muitas vezes pelo leste e temos auscultado comunidades, autoridades tradicionais e em todas as vezes que passamos, nós lidamos com crimes nos dias em que lá estamos. Assassinatos de quê? De disputa de terras. Assassinatos de mamãs. Porquê? Porque em determinadas circunstâncias, determinado tipo de ações trazem a fortuna para quem as pratica, significa problemas terríveis de manipulação cultural. Isto tudo tem um fim, se for feita a responsabilização. As autoridades controlam ou não controlam o território? Por que fecham os olhos a toda esta violência? Por que a escondem? Por que determinadas empresas não têm limites da sua ação? Por que não há benefícios no âmbito das comunidades locais da produção mineira? Quando o Estado angolano é parte do continente que tem leis mineiras aprovadas. Há determinadas percentagens que devem ser partilhadas pelas comunidades. Há determinados investimentos que estão garantidos na partilha dos lucros de quem lá está a usufruir daquilo. Por que estas questões não se respeitam? É porque o regulador não quer. É porque o regulador tem benefícios destes atos. E, portanto, nós temos mesmo que, mais uma vez, veja estes dados. É um escândalo aquilo que nós vivemos ali. E não faz sentido. Afinal de contas, as decisões e as opções estão na nossa mão. Há uma ausência de autoridade ética. Porquê? Porquê? É a pergunta que eu também faço. Porquê? Porquê que as vozes de maturidade em determinados espaços não se fazem sentir? Por que razão se perdeu um espaço de alguns mais velhos protagonizarem correção dos desvios Que mais de velhos se está a determinada referir, intervenção? Dos mais velhos gerais do país, que têm também, no nosso espaço cultural e africano, uma posição de relevância. Eu ausculto os mais velhos. Mas o partido que governa
tem tido problemas da escutação dos mais velhos. É público este debate, portanto, se me chamou à pergunta, que já sabe a resposta, conhece este tipo de questões. Era bom que também a esses níveis os mais velhos ocupassem o seu lugar, porque nós ganhávamos todos com isso, particularmente quando se tem responsabilidades acrescidas de governação. Quando as questões não são só de consequências no espaço intrapartidário, mas vão para o país, vão para aquilo que podíamos beneficiar daquilo que é a sapiência, a maturidade, o conhecimento. Os mais velhos são universidades que muito têm para fazer e para desempenhar e para contribuir. E, portanto, este espaço é de grande importância. Voltando de novo à questão das lundas, é importante dirimir esse nível de conflitualidade. Eu diria, não é de conflito, é de violência extrema, de roubos, a que eu acresço as comunidades estrangeiras que trabalham ali naquelas minas, entre aspas, consentidas. Porquê? Porque não é possível, naquilo que é conhecido à luz de toda a gente, se não houver benefícios de quem o permite. Também com muitos riscos. Nós estamos a falar de um vizinho que passou os 100 milhões de habitantes. Não é brincadeira. Onde a proteção das fronteiras também é um elemento de segurança nacional. E onde o que se vê ali é um caso muito grave. Eu penso que deve saber de um debate que está cada vez mais aí, da existência de cidadãos no mundo, em muitos países, onde cidadania angolana vai se descobrir que os titulares não são angolanos. Isto está a ocorrer no Brasil, nos Estados Unidos, em Inglaterra, em muitos países que vão detectando a venda de documentos e é preciso responsabilizar. E é preciso acabar com estas questões. Mas esta responsabilização não deve punir o cidadão que cumpre. Se hoje quiser um passaporte, não consegue quase ter. Porquê? Porque ou paga, porque parece que é isso, porque como é que outros têm, mesmo não sendo nacionais, e quando um cidadão normal, angolano, regular, passa meses e anos à espera de um documento que é um direito. Isto não é aceitável. Portanto, estou-lhe aqui, mais uma vez, a contribuir para um debate de correções. Mas eu não acredito que o ministro não saiba disto. E porquê que não corrige? E porquê que impõem penalizações aos angolanos? Voltando às eleições, um dos grandes desafios da UNITA tem sido a criação de um centro de escrutínio paralelo. Qual é a dificuldade para a não implementação desta ferramenta importante, uma vez que a UNITA também reclama da fraude eleitoral? Nós temos procurado, de muitas formas, resistir aos aspectos da não transparência com respostas pragmáticas a esta questão. E nós temos criado condição de poder protagonizar acompanhamento do procedimento eleitoral. Confrontámos-nos com muitos problemas. E os problemas que nós tivemos, por exemplo, nas últimas eleições, têm a ver com onde não ganhaste, não assina. Nós sabemos que foram dadas indicações destas. Onde não ganhou, não dá cópia. Isto são as questões que temos muito dos relatórios que recebemos. Muitos mesmo dos relatórios que recebemos. Depois, o incumprimento à lei. Há muitos níveis. O facto de termos um país onde o voto rural se fez em algumas condições de efetiva, franca, falta de respeito ao direito e à lei. E que nos apela a um investimento acrescido no âmbito de um acompanhamento idêntico do cenário nacional. A interferência das forças de defesa e segurança. Eu ouvi ainda há dias um debate feito por um membro ativo da nossa sociedade a chamar a atenção que nas últimas eleições os serviços de inteligência estiveram no centro de escrutínio. Responsáveis dos serviços de inteligência que depois também vão e são parte de segurança de determinados espaços internos de partidos políticos, que já sabemos de que partido se trata, o partido que está no poder. E, portanto, aqui há claramente que foi alegado isto a um partido que fez um recurso
ao Tribunal Constitucional pela presença de elementos fora deste espaço e o Tribunal declara que não interferiu, não teve consequências. Isto é gravíssimo, quando a própria lei não prevê nem aceita que estas coisas ocorram. Portanto, de algum modo, a legitimação da ausência de transparência vem por deliberações de acordos dos próprios órgãos que não devem, não podem fazer este tipo de ações. Portanto, tudo isto depois interfere, limita o espaço de transparência. Mas é com este conjunto todo de dados que nós temos que abordar respostas adequadas à salvaguarda da transparência e da liberdade do voto para as próximas eleições. E como é que a UNITA está a se preparar para estas eleições de 2027, olhando para estes desafios todos em que elementos estranhos à CNE estão no centro, ficam no centro do escrutínio? A melhor forma são as propostas que estão na Assembleia Nacional. Nós temos propostas na Assembleia Nacional sobre a observação eleitoral, por exemplo, que não foi agendada ainda. Nós temos iniciativas sobre a revisão de leis que não foram colocadas. Nós temos o direito à oposição democrática, que é uma lei que está ali, uma proposta de lei que ainda não foi agendada. Nós temos contribuído massivamente para este fim. Vamos ver se estas novas lideranças, por serem mais jovens da Assembleia, vêm um pouco também mais democráticas e menos restritivas daquilo que é o direito e a liberdade de produzir iniciativa legislativa. Porque não se pode justificar o não agendamento de propostas que já estão ali há tempo demasiado, quando aquelas que entram, vindos do Conselho de Ministros, são imediatamente agendadas. E particularmente quando outras não agendadas entraram sobre a solicitação de processo de urgência. Portanto, aqui as instituições também começam a ficar expostas ao não saberem corresponder à dimensão do serviço que devem prestar. Acredito. Portanto, nós temos cumprido substantivamente com esta iniciativa. A própria revisão da lei dos partidos políticos. Nós temos uma iniciativa a este nível. Também que vem melhor regular os desvios que vimos ocorrer de interpretação sobre estas matérias. Portanto, a UNITA tem estado ativa. Que desvios se refere? Os desvios que o meu próprio amigo citou, os desvios que nós somos alvo no dia a dia, do direito universal que é coartado e que, pelo facto de, em determinadas circunstâncias, estar abrangente a interpretação, nós procuramos melhorar o quadro de obrigatoriedade de respeito daquilo que é universalidade. Portanto, as propostas estão lá colocadas para ser debatidas, esperando que os próprios deputados tenham a liberdade de poderem contribuir, irem de encontro às expectativas do cidadão eleitor. Mas aqui, o cidadão eleitor também está atento, seguramente, para saber quem é que defende o seu interesse e quem não defende o seu interesse. Portanto, nestes aspectos, eu não tenho dúvidas nenhumas que o cidadão está profundamente capaz, está maturado hoje para poder saber fazer bem opções para o futuro. Acredita que essas leis ainda podem ser aprovadas antes das eleições? Todas as condições estão lá. Eu acredito que estas leis possam ser agendadas nos próximos 3 meses e debatidas substantivamente neste espaço, quanto mais para além deste espaço. Portanto, nós temos todas as condições, bastante vontade política e democracia. A UNITA acredita que venha a vencer as eleições de 2027. Se isso não ocorrer, o presidente Alberto vai engolir mais um sapo? Está a crescer muito distante nesta questão. As eleições estão lá para frente, nós estamos a querer ajudar a melhorar o cenário de transparência, o cenário dos conteúdos, o cenário... Portanto, a pergunta que me põe é uma questão que está lá, não é prioridade nestas questões. Isto traz inclusive polémica e eu não tenho nenhum interesse de ir para a diversão. Eu quero me concentrar na ação. Isso é diversão, esse tipo de pergunta. Digo-lhe assim de forma muito clara a resposta. Não quero entrar num espaço que não cria, é um espaço que distrai. Eu estou num espaço de criar, de ser útil, de ajudar a formatar melhor o país e nós estamos a fazê-lo, nós estamos a chamar a atenção permanentemente. Eu fiz a recepção ao corpo diplomático e à sociedade civil esta semana. Os conteúdos que ali se encontram trazem
coesão nacional, trazem melhoria das condições das liberdades, trazem ajuda à governação, trazem a defesa das liberdades e do protagonismo da sociedade. Este é o meu trabalho. Os sapos e outros e companhia, meu amigo, vamos para as questões de contribuição para o positivo. Eu estou a fazer bem o meu trabalho, eu estou a tentar trazer a Angola observação credível internacional, eu estou a trabalhar no limite daquilo que é o interesse da estabilidade. E não é o interesse da UNITA, é o interesse da estabilidade do país. Não haverá, não faltará, como o meu amigo se for às redes sociais, quem já está a atacar. Este senhor está a querer trazer europeus, porquê? E eu pergunto, por que não? Qual é o problema de um europeu que é parceiro para outras coisas? Não houve aqui a Conferência Europa-África? Então a Conferência Europa-África não foi interferência nos interesses dos africanos, mas a observação da Europa já é? Veja isto. Mas, E isto é o que eu chamo de diversão. Este tipo de postos é para diversão, é para nos distrair, é para dividir. mas há quem também defenda Portanto, que tem havido a observação ao nível africano. desculpe? Tem havido a observação ao nível Dos nos primos países amigos, africanos. dos primos amigos exclusivos. Os governos estão-se a autoproteger, não reparou já nisto? Nós estamos a chamar a atenção para este facto. Nós estamos a querer estatuir como normal os golpes institucionais feitos pelos governos. Eu agora estou no governo, controlo a comunicação social, controlo a economia, controlo a Comissão Nacional Eleitoral, controlo o Tribunal e não preciso de ter o soberano a dar-me uma maioria, porque eu não preciso da legitimidade, eu vou à procura da legalidade apenas. São questões bem distintas, bem distintas. Aquilo que acaba por atribuir a universalidade de uma eleição é a coincidência dos dois atos. Eu ter a legitimidade de quem votou, o soberano de quem vota, e a legalidade consequente desta vitória. E nós estamos a evoluir para sistemas que há um tempo deixaram a sua sensibilidade à legitimidade e estão apenas e só a trazer a legalidade dos instrumentos por si nomeados, que dependem de si. E isto está a trazer muita instabilidade. É a razão maior dos golpes de Estado militares que aí vêm. É a razão maior dos problemas da pobreza, da imigração florescente dos nossos países. É muito mau nós sairmos de Angola e vermos cada vez um maior número de angolanos fora do nosso país. E para onde é que eles estão a ir? Fundamentalmente para a África? Não. Estão a ir para a Europa. Porque não conseguem ir para os Estados Unidos, porque senão iam para os Estados Unidos. Um ou outro. Estão a ir para a Europa em grande número, é assustador. Os números de Portugal devem ser suficientes para chamar a atenção à governação de Angola. Em 6, 7 anos, passar de 16, 17 mil para 100 mil, este é mais do que um apelo. Isto é um choque que devia ter resultado de emergência. E quem vai? São os quadros. Quem vai? São jovens. Sem jovens e sem os quadros, o país vai se desenvolver? Vai se transformar? Não vai. Não vai. E, portanto, pergunta às pessoas, como eu tenho feito, saiu porquê? Saiu porquê? Para dar boa escola, meu filho. O que é que era? Era diretor nacional. E agora eu sou caixa. Não é desprestígio. Mas veja a diferenciação do estatuto. Deixou um estatuto relevante, estratégico, para uma coisa básica, intermédia, mas está satisfeito. Porque encontrou alguma garantia de estabilidade. E por que não no seu país? Com todas as condições que nós temos. Mas o país perde substantivamente com estas questões. Portanto, mais uma vez eu volto. Quando se apela a estas questões, lá vem alguém, o antipatriota. Isto é mesmo o que eu chamo. Vamos nos concentrar no essencial. Não vamos aqui para as diversões. As diversões são-nos negativas. As diversões não constroem quando o objetivo é intencionalmente maléfico e construído, inclusive, de forma artificial. E nós, às vezes, somos transportados por descuido para este tipo de posicionamentos e de posturas. O presidente Adalberto sente mesmo que é necessária a criação de um pacto depois das eleições de É 2027? indiscutível, porque se nota que as pessoas precisam de garantias, porque há medos,
sobre os patrimónios acumulados, há medos sobre as ações que não respeitaram tanto o interesse dos outros e nós temos necessidade de estar sensíveis aos indicadores que a sociedade nos dá. E olha que isto não é uma conclusão que a UNITA tomou. Eu estive no Congresso da Reconciliação, organizado pela Igreja Católica e, segundo estou a ouvir, está para ser publicado o livro das conclusões. Mas eu estive lá quando foram lidas as conclusões, portanto eu conheço as conclusões. E as conclusões incentivam este tipo de atos. Mas repare no que aconteceu. O Congresso tinha uma data, a data foi mudada a pedido do Presidente da República, a data foi adaptada, os dias que eram 3 passaram a 2 e depois quem influenciou estas mudanças não participou. Isto é pesado como indicador. Acha que Isto é pesado como indicador. faltou, digamos assim, Isto é um indicador. alguma valorização do Presidente da República a essa atividade? Que tinha a ver com os Depois de angolanos obrigar no a geral? mudança das datas, francamente, eu acho que aqui nem há mais elemento para perguntas. São conclusões que são permitidas tirar de que o diálogo efetivo, a partilha, a auscultação não existem. Estamos o mais longe possível. E, de facto, o poder às vezes tem este risco, o de nós pensarmos que ele não termina, o de pensarmos que ele sobrepõe-se aos interesses dos outros. Nós precisamos também de descer à terra e de verificarmos que aquilo que traz a estabilidade e os sistemas de governação são ciclos regulares que permitem alternâncias com estabilidade garantida, continuidade do Estado, respeito às liberdades, e é isto que nós gostaríamos de ver reafirmado através de um pacto de transição que retire os medos. Não significa adiamento de nada, de eleições, não é nada disto. Partilha de coisa alguma, como já ouvi por aí, é partilha do bolo. Não há partilha nenhuma, não se debate isto. O que vem é o reforço do quadro da legalidade, o reforço da defesa da Constituição, o reforço do respeito à continuidade do Estado. E, portanto, este é o grande elemento. Angola precisa disto? Precisa sim. Muitos países deitaram mão em momentos de crise, foram corajosos, humildes, para reconhecer, porque há alguns que pensam que este tipo de questões atenta à minha soberania. Eu não me sento para dialogar porque eu é que sou a autoridade. Mas, entretanto, esta autoridade tem problemas extraordinários que não consegue resolver sozinhos. O que é que perde se tiver a humildade de sentar? O que é que se ganha com isto? Muito. Por que é que não houve, nos 50 anos, o debate sobre os ganhos e as perdas da independência na Assembleia Nacional? Quais são os riscos de não se ter feito este debate? Os riscos são de repetir os erros. Porquê? Porque qual é a casa que tem o consenso de todos? Que tem o encontro de representatividade nacional? Qual é a casa neste nosso país e nos países em geral? São os parlamentos, onde estão os representantes dos cidadãos todos, do todo nacional. E, de facto, nós saltamos este espaço. É uma cultura que existe a este nível. É um poder que está perdendo sensibilidades. É um autoritarismo que se vai impondo ao país. É uma justiça que está sobreposta e que não exerce a sua função e que vai ficando sujeita a aceite às ordens, apesar de que ela também nos tem dado alguns indicadores que quer sacudir a água do capote. Vai dando um ou outro indicador que são recentes, nunca tinha acontecido, de considerar inconstitucionais determinadas iniciativas que vêm do Conselho de Ministros. Isto é uma grande novidade, mas ainda acompanhado. Mas fala, neste caso, do Tribunal Constitucional, certo? Sim, só falar do Tribunal Constitucional, sem dúvida, relativamente a determinadas iniciativas que foram consideradas inconstitucionais e que nunca tinha acontecido, mas que, ao mesmo tempo, agridem aquilo que é imediatamente antiética, anticonsensual, por exemplo, estas histórias ligadas à Comissão Nacional Eleitoral. A questão dos militares, que nós estamos a ver a ficar aprovados e que, seguramente, posso mesmo já aqui anunciar,
o grupo parlamentar da UNITA vai pedir uma verificação sucessiva da constitucionalidade, porque viola-se claramente a Constituição ao aprovar este tipo de leis restritivas e de criminalização do direito. Entende que é necessário a criação de um tribunal eleitoral, já que o Tribunal Constitucional faz esse trabalho também? Nós temos sido voz desta questão, repetidamente. E é bom, porque nós não estamos a mudar. A UNITA entende que o modelo de representatividade da Comissão Nacional Eleitoral não é bom, não é positivo. Ele é um modelo partidário. Nós entendemos que deve haver a este nível uma representação que traga efetivamente a isenção dos intérpretes que trabalhem na Comissão Nacional Eleitoral. E sobre isto também tem uma iniciativa legislativa na Assembleia para corrigir os excessos que vêm a este nível do próprio Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, que se substitui a Assembleia. O Presidente da CNE, em cada ato eleitoral, põe-se a legislar. E põe-se a legislar sem ter mínimas capacidades e condições de o fazer, violando os limites dos seus poderes, substituindo-se à Assembleia Nacional, nomeando protagonistas que atuam em espaços sensíveis do controle do voto e proibindo comissários nacionais de estar na sala de escrutínio. Portanto, violações enormes aqui. E, portanto, nós temos estado a ajudar a que isto não ocorra. O Tribunal Constitucional, seguramente, tem aqui um papel relevante, a quem nós, mais uma vez, apelamos à coragem. Ao serviço efetivo à nação, no sentido de poderem ajudar-nos a fazer esta uma Angola de instituições republicanas partidárias. Isto Continua é a absolutamente defender, necessário. para as eleições de 2027, continua a defender o debate entre candidatos? Em fase de período eleitoral, seguramente. E isto até poderia ser um preceito do âmbito legal. Como sabe, nós temos estado a acompanhar comportamentos em fase eleitoral que violam aquilo que é a universalidade. Quem está hoje na governação acha que está acima dos outros partidos. Não aceita prestar contas ao cidadão. Não aceita participar em debates. Só disto determina uma arrogância extrema e o desconhecimento daquilo que são obrigações democráticas. Aquilo é uma obrigação de prestação de contas. Isto invertido, isto agride efetivamente o direito. Mas ele só faz isto porque as outras instituições permitem completamente. Mas nós também temos um risco aqui. Qual é o risco? O risco de ficarmos a fazer debates complementares, sem a atração de protagonistas estratégicos do país e que podem não produzir efetivamente efeitos que o cidadão exige. Mas eu reafirmo, todo aquele partido que for considerado legal, e nós estamos a ver o que é que está a passar hoje aqui em Angola. As eleições de 2027 estão a ser trazidas num cenário diferente das eleições anteriores. O regime, as instituições, para 2022 restringiram o espaço múltiplo de partidos. Fizeram ali alguma exigência de legalidade e reduziram o espaço. E agora estão a fazê-lo crescer todas as semanas. Eu sou daqueles que diz, quem tem capacidades de ser partido, quem tem o protagonismo capaz de ter as inscrições, tem que ser reconhecido, naturalmente. E em Angola, só está a ser reconhecido quem tem essas capacidades. Essa é a imagem do cidadão. O senhor sabe que a imagem do cidadão não é essa. O cidadão pensa que as instituições partidárias também estão a criar partidos. E o cidadão não tem confiança nestas instituições. Isto não é Portanto, a positivo. UNITA não receia. Não, de maneira nenhuma, nunca o fizemos. Portanto, nós vamos para uma campanha, nós devemos ser democratas. E em campanha eleitoral, todos os seus partícipes devem estar obrigados à prestação de contas ao cidadão. Do modo Nos geral, seus programas, nas suas ações. do modo geral, Todos eles. estas eram as nossas questões. Não sei se algum pormenor ressaltou ou passou-nos que nós não falamos, que Nós gostaria de fomos acrescentar. bastante repetitivos em conceitos e os conceitos são mesmo muito simples.
Nós estamos a afastar daquilo que é a universalidade da liberdade, da democracia, dos direitos. Estamos a ter menos coesão nacional. Temos uma África que está em sentido inverso àquilo que devíamos estar de coesão, de engrandecimento, de defesa dos seus interesses, das suas comunidades. A instabilidade torna-se um elemento comum, mas não há coragem das instituições intervirem sobre quem se desvia. E, portanto, alertamos como devíamos, mas reafirmamos aqui, Angola tem todas as condições de se assumir como um país capaz de protagonizar desenvolvimento, estabilidade e dignidade dos seus filhos. Mas há que inverter, há que reformar, dialogar, abrir-se à sociedade. E, portanto, estas são as minhas questões essenciais. E augurando que a imprensa também ela tenha uma voz de pluralidade e um espaço de protagonismo sem ameaças às suas liberdades. Muito obrigado. Muito obrigado. Esta era a nossa grande entrevista com o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, a quem agradecemos a disponibilidade em falar para o nosso jornal. Muito obrigado.